a gente vai tratar um pouquinho sobre questões que têm atingido, né, as escolas, as famílias, as igrejas, que é o problema do mundo virtual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu tenho certeza que você pode não estar tendo problema com todas as coisas que eu vou falar aqui, mas certamente em algum desses pontos a gente está tendo problema. Ou a gente, ou os nossos filhos, né? Ou em casa, ou no trabalho, ou em alguma área da nossa vida a gente está sendo tocado por essa problemática, né? Então, os problemas são novos, mas as causas são antigas, né? Por causa da revolução tecnológica que nós vivemos nesses últimos anos, muitos problemas têm surgido, mas eles são problemas que o uso da tecnologia apenas estão mostrando. Não são problemas que começaram agora, são problemas que nós já tínhamos e que estão simplesmente sendo potencializados por causa da internet, né? Então, o problema não é a tecnologia, né? Eu disse isso da última vez que eu estive aqui e vou reafirmar. Eu não tenho nada contra a tecnologia, muito pelo contrário. Acho que a tecnologia é bênção, né? São coisas que a gente tem usado para muitos benefícios em todas as áreas, em todos os campos da nossa vida, mas, como tudo, pode ser usado de uma forma errada também, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, problemas virtuais têm sido causados por problemas reais. Então, o nosso convite essa noite é para a gente investigar não só os desdobramentos que o mundo virtual tem trazido, mas por que esses problemas têm acontecido, né? A gente olhar um pouquinho mais a fundo, porque é muito fácil a gente culpar as redes sociais, por exemplo, né? É muito fácil a gente dizer que os problemas que a gente tem é por causa do Facebook. Então seria fácil, acaba com o Facebook e a gente não teria mais problema, né? A gente tem problema com o WhatsApp, acaba com o WhatsApp, então você não tem mais problema. Então a questão não é essa. A questão é que os problemas virtuais que a gente tem convivido com eles são por causa de outros problemas, né? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que esses problemas virtuais eles são fruto da nossa vida, do nosso estilo de vida, né? A forma como nós lidamos com o mundo virtual só revela quem nós somos no mundo real. E isso é verdade em relação aos nossos filhos também, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as crianças, mas sobre a gente também. Porque nós, como educadoras, como educadores, a gente está cuidando de uma vida, a gente está formando o caráter de crianças, né? Vocês como pais ou como professores, você tem que olhar para você, porque a gente não pode dar uma coisa que a gente não tem. A gente não pode exigir uma coisa que a gente não dá, né? Então, a gente precisa olhar para a gente também. Então, o nosso convite essa noite é para que a gente olhe para nós, para que a partir desse olhar a gente possa olhar também para os nossos pequenos, né? Assim como nós não podemos esconder um coração cheio de más intenções, pois quando a gente abre a boca, a gente revela o que está dentro de nós, assim a gente também não pode se esconder atrás da tecnologia, porque quando a gente tecla, a gente revela o que está dentro de nós, né? Por isso, o tema da palestra, que é baseado nesse versículo bíblico. A boca fala do que está cheio o coração. Foi isso que Jesus ensinou, né? As palavras elas não são um problema só porque elas ofendem ou só porque elas causam algum atrito. As palavras são problema porque elas mostram o que vem de dentro. Então, quando nós temos problemas com o mundo virtual, quando a gente tem problema nas redes sociais, quando a gente tem problemas que estouram na família, que estouram na igreja, que estouram na escola, a gente está falando de problemas do coração. A gente está falando de coisas que brotam, que nascem dentro da gente e a gente apenas deixa transparecer. Mateus 12:33 diz isso. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E continuando o texto, Jesus diz isso. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a comparação que Jesus faz aí é de uma árvore plantada
que dá frutos de acordo com aquilo que é a essência dela, né? Você não vai colher maçãs de uma laranjeira. Um pé de maçã vai dar maçã, um pé de laranja vai dar laranja. Um pé de uma fruta amarga, de um limão, que é azedo, vai dar limão azedo. Não tem como ser diferente, né? Então, essa relação entre aquilo que a gente expõe e aquilo que a gente é muito importante, né? Sempre que a gente fala sobre criação de filhos, a gente precisa se lembrar, e sobre educação de uma maneira geral, a gente precisa se lembrar que criança ela aprende muito pelo exemplo. Ela aprende muito com o que você fala, com o que você ensina, com as histórias que você conta, com os exemplos que você explica para ela como tem que ser. Mas a criança ela aprende muito mais com os nossos exemplos, né? Então você nunca vai poder ser uma mãe que diz para o seu filho não gritar com o irmão se você grita com ela, né? Você nunca vai poder dizer para o seu filho não mentir se você mente também, né? E uma vez eu estava numa palestra e o pastor que estava falando, ele disse que ele piorou um pouquinho as coisas, né? Ele disse que a criança ela aprende muito com o que você fala, muito mais com aquilo que você faz, com o seu exemplo, mas muito mais com quem nós somos. E aí é dureza, né? Porque você pode até se policiar para não falar demais, você pode até se policiar para dar bons exemplos exteriormente, mas quem a gente é de verdade, a gente não tem como esconder, principalmente de quem mora com a gente, né? E aí quando você está falando de filhos e do seu cônjuge, você está falando das pessoas que mais te conhecem nesse mundo, né? São essas pessoas que convivem com a gente, que sabem realmente quem nós somos. E isso faz toda a diferença, né? Então, isso aí a gente tem que lembrar sempre, né? Quando a gente expressa alguma coisa, é fruto do que está lá dentro. E o nosso problema verdadeiro está lá dentro. Não adianta a gente querer transformar, reformar só o exterior, né? Lembra quando Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado? Lembra desse trecho na Bíblia? Por que ele fala isso, sepulcro caiado? Ele está se referindo a um lugar que é ornamentado, pintadinho de branco, bonitinho, mas que guarda o quê? Ossos podres, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente não cuidar, a gente vai, na criação dos nossos filhos, estar formando hipócritas, preocupados apenas com o exterior, e não olhando para dentro de si. E esse é o nosso próximo ponto. Olhando para dentro de nós. Eu acho que esse é um exercício que todos nós deveríamos fazer sempre, né? Com um óculos bem forte ou com uma luneta, olhar bem para dentro da gente. Agora, a gente é especialista em fazer o contrário, né? Em olhar para os outros. A gente é especialista em não olhar para nós e colocar uma lente de aumento bem grande para olhar para o outro. Principalmente se esse outro for o nosso marido, né? Porque você sabe, né? A gente não tem problema. Marido é o problema, sempre, né? A gente é um doce, a gente sempre faz as melhores escolhas. Marido não, né? Então a gente acha os defeitos do outro com uma facilidade impressionante, né? Isso é muito fácil. O difícil é a gente olhar para dentro da gente. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de querer resolver problemas que são problemas que afetam a nossa família toda. A gente é craque em querer resolver esses problemas não partindo da gente. A gente quer que o nosso filho mude, a gente quer que a situação que está ruim se resolva, a gente só não quer olhar para a gente e mudar o que está errado dentro da gente, né? Então, antes da gente analisar o que nós falamos ou o que nós teclamos, nós precisamos analisar quem nós somos. Lá dentro, sem máscara, no escuro do nosso quarto, sabe aquele momento em que não tem ninguém nos assistindo? Então, quem a gente é nesse momento, né? Quando a gente está sozinho, quando a gente não tem que representar nada para ninguém, quando a gente não tem que fingir alguma coisa para alguém, né? Quando a gente está só com a gente, né? Quem a gente é realmente, quais são os nossos valores, que tipo de ética rege a nossa vida, o que é certo e o que é errado para a gente, quando ninguém está olhando, quando ninguém está tomando conta, quando ninguém está vigiando. Essas coisas a gente camufla por um tempo. A gente camufla de algumas pessoas, mas a gente não camufla sempre e para todo mundo, né? E o mundo virtual abriu uma porta enorme para as pessoas se mostrarem. Elas nem sabem que elas estão se mostrando. Elas nem percebem
que elas estão mostrando o que realmente tem em seus corações, né? E aí, sem saber, os problemas virtuais estão revelando quem elas são realmente, revelando os corações, né? Então, nós vamos analisar os frutos que a tecnologia tem exposto. Quando nós vamos fazer isso, a gente não tem como a gente não saber quem a pessoa é. Embora ela não tenha esse objetivo. Ela não tem esse objetivo. Ela pretende continuar se escondendo, né? A criança, o adolescente, né? Quando começa a fase de querer mentir, de querer dizer coisas que não são verdadeiras acerca dele ou dos outros, de querer mostrar que ele é uma coisa que, na verdade, ele não é, de querer mostrar que ele é inteligente, que ele é virado, que ele não tem medo de nada, quando, na verdade, ele não é assim. Né? Ele é um menino medroso, ele é um menino que tem medo de ser rejeitado. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: as redes sociais e a tecnologia, elas só nos deram mais uma ferramenta para a gente continuar se escondendo. Né? Elas não são o problema. Essas redes sociais não são o problema. E não adianta a gente querer resolver o problema que está lá fora, se nós não resolvermos o problema que está cá dentro. Então, quando a gente consegue olhar para dentro de nós com olhos críticos, então a gente pode buscar ajuda. Quando a gente consegue olhar para dentro da gente e ver que a gente tem problemas que a gente não quer que ninguém saiba, que a gente não tem coragem sequer de nomear, mas que estão quietinhos lá dentro da gente, quando a gente tem coragem de olhar e de ver que isso existe, então a gente pode pedir ajuda. Então a gente pode correr para quem pode resolver o nosso problema. A gente pode correr para a cruz de Cristo. Se a gente não consegue enxergar como a gente é de verdade, então a gente vai ter dificuldade de resolver o que está exteriormente. Então, vamos lá. O mundo real versus o mundo virtual. Se você observar bem, você vai perceber que as pessoas têm tido dificuldade de entender os limites entre o mundo virtual e o mundo real. Eu não sei vocês que são adultos, mas os nossos filhos, com certeza, têm muita dificuldade com isso. E qual é o nosso papel nessa história? Ajudá-los a saber que existe limite, que ele não está diante de uma tela, mas que ele está diante do mundo que está por trás daquela tela. Então, todas essas coisas são coisas que cabe a nós ensinar a eles. Só que, muitas vezes, a gente mesmo não se dá conta disso. É por isso que a gente precisa se vigiar. Se a gente quer vigiar e cuidar, e vigiar, me entendam, vigiar no melhor sentido da palavra. Vigiar os nossos filhos, vigiar a gente também. A gente precisa saber que a gente não está sozinho quando a gente está diante de uma tela. Mas muitas vezes a gente tem se comportado como se ninguém fosse... Sabe, jogando palavras ao vento? Como se a gente fosse só teclar, apertar o enter e não acontecesse nada, sem se ligar na repercussão, nas consequências das coisas que a gente fala, das coisas que a gente posta, das fotos que a gente coloca, tem sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas. Então, os problemas enfrentados por causa dessa falta de limite entre o mundo real e virtual têm causado estragos de todo tipo. Eu não sei aqui, porque eu não conheço a realidade dessa escola, mas eu sei da realidade de muitas outras escolas em que têm acontecido coisas inimagináveis, por causa dessa falta de limite entre o que pode e o que não pode, entre o que é lícito e o que não é lícito, entre o que é ético e o que não é ético. Entre essa falta de limite entre o que é real e o que é virtual. As pessoas têm lidado com o mundo virtual como se ele não fosse o mundo real. Então, meninas que mandam fotos de si mesmas, em trajes mínimos, rapazes que postam fotos indecentes. E muitas vezes, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes não houve maldade nisso. Vou dar um exemplo para vocês de uma menina de 12 anos que quis mostrar para a prima o modelo do sutiã e da calcinha que a mãe comprou. Em vez de ela tirar a foto da calcinha e do sutiã, ela tirou a foto da calcinha e do sutiã nela. E mandou para a prima. Então, assim,
não houve maldade, mas houve ingenuidade e falta de instrução dos pais. Porque aquela menina pegou aquela foto, enviou para a prima para mostrar. Olha que gracinha que eu ganhei. E a prima mandou para uma, que mandou para outra, e daqui a pouco a escola inteira tinha acesso àquela foto. Vocês têm ideia do estrago que é isso na vida de uma criança, de uma menina, né, de 12 anos? Uma menina. Né? Então, uma coisa boba, uma brincadeira, que você está ali no quarto, só você, isso toma o mundo. Né? E a gente conhece, só você ligar o jornal, que tem história sobre isso todo dia. Né? De meninas que se matam, inclusive, por situações como essa. Eu tive uma conhecida que me contou a história de uma moça que tirou uma foto, não sei por quê, não sei por que as pessoas fazem isso, tirou uma foto dela mesma, nua, e se arrependeu rapidamente. E apagou a foto do celular. Eu não sei se vocês sabem disso, mas não existe apagar foto do celular. Ela fica na memória interna do aparelho. E ela apagou a foto, crente que acessava a galeria do celular e crente que não ia acontecer nada, não estava lá a foto, só que essa menina foi roubada. E o cara que roubou o celular dela sabia mexer nisso. E achou a foto. Sabe o que ele fez? Ele mandou para todos os grupos de WhatsApp da menina. Todos os contatos do WhatsApp dela receberam a foto dessa menina nua, dessa moça. Né? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente não sabe. Nós que somos pais não sabemos lidar, não sabemos mexer. E precisamos disso. A gente precisa aprender a saber os riscos que a gente está correndo e que os nossos filhos estão correndo. E a gente precisa ensinar isso a eles. Que foto de celular não se apaga. Uma foto, uma vez tirada, se foi mandada para alguém, então, acabou. É como vírus, né? Se espalha rapidamente e não tem controle, fica fora de controle. A gente não tem mais poder sobre a própria imagem. E principalmente quando cai nas mãos de alguém que não tem, né, não tem ética nenhuma, né, não tem caráter, não tem, então vai passar, como foi o caso desse rapaz que roubou o celular, né? Outra coisa que tem acontecido muito é o uso do Snapchat. Vocês conhecem o Snapchat? Snapchat é um aplicativo imprestável, na minha concepção, né? Os adolescentes acham o máximo. Mas aquilo é absolutamente imprestável. Ele é um aplicativo que você tira a foto ou grava um vídeo e vai para os seus contatos, só que não é como o WhatsApp, que você pode optar por armazenar. Ele não é armazenável. Ele fica só por alguns segundos. Então, quando você recebeu o Snapchat, você abriu aquela foto ou aquele vídeo do seu amigo, você vai vê-lo por 5 segundos, por 10 segundos e ele vai desaparecer. Isso virou uma tragédia. Porque se as pessoas não podem ter aquela foto e divulgar aquela foto, então eu posso mandar qualquer coisa. Esse é o pensamento. Porque não vai ficar. Entendeu? Então, o uso do Snapchat tem criado problemas terríveis por conta disso. Porque eles têm a ideia de que eles estão protegidos atrás de uma coisa que vai durar alguns segundos, são só alguns flashes e pronto. Tem como fazer um print, não é vídeo, né? Se é foto, você tem como fazer um print dessa foto. Tá? Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui que eu quero passar para vocês não é a questão de se pode armazenar ou se não pode. Mas a ideia que os nossos filhos estão tendo de que se aquilo não vai virar uma prova contra ele, então ele pode fazer. Isso é um problema. O problema não é só a atitude, o problema é o que está levando os nossos filhos a agirem dessa forma. O que eles estão pensando, quais são os princípios que a gente tem passado para eles, como é que a gente tem ensinado ética para eles. No mundo virtual também, é um espelho do que é a nossa vida, a nossa ética. Aquilo que os valores que nós cremos, aquilo que nós achamos importante e aquilo que nós achamos horripilante. Né? E se não é a gente, o pai e a mãe, que está passando isso para os filhos, alguém está. Né? Porque criança é assim, ela tem que ser orientada. Se ela não está sendo orientada em casa pelo pai e pela mãe, ela está sendo orientada por alguém. Né? E aí as coisas vão ficando sérias. Né?
Outro problema, exposição de problemas íntimos. Não existe mais limite para a exposição de problemas íntimos. Né? Eu conheci um rapaz que fez uma cirurgia e logo depois da cirurgia, a foto que foi para o Facebook era ele com o dreno. Gente, por que eu tenho que ver o dreno da cirurgia do menino saindo pus da cirurgia? Por que é que eu tenho que ver isso? Então as pessoas estão perdendo a noção. Então tudo tem que ser postado, tudo tem que ser fotografado, tudo tem que ser compartilhado, sem limite, sem saber. E isso a gente não tem sabido. Os adultos. O que dirá as crianças e os adolescentes? Os que já nasceram nessa época, então, se eles não têm orientação nenhuma, eles acham isso absolutamente normal. Não existe mais vida privada e vida pública. Tudo é público. E não é assim que as coisas são. Né? Existe um limite entre o que é público e o que é privado. E quem tem que ensinar isso, gente? Somos nós. E aí, de todos esses problemas que eu citei, eu vou citar um que é o problema dos problemas, na minha opinião, porque ele é a raiz de todos os outros, que é a falta de ética. Os grupos de WhatsApp revelando a crise de ética. A gente acha que as coisas não vão piorar, né? Quando apareceu o Facebook, a gente pensou assim: não tem como piorar, né? Pessoal publicando de tudo, falando de tudo, almoçando, jantando, academia, correndo, vestindo, saindo. Né? A gente acha que não vai piorar, mas piora. Sempre tem um jeito de piorar. E quando inventaram o WhatsApp, em princípio foi muito joia, né? Todo mundo gostou, todo mundo se utilizou. E aí o pessoal começou a aprender a usar e aprender tudo que se podia fazer através do WhatsApp. E aí começou a Terceira Guerra Mundial. A partir daí, nós estamos tendo problemas que a gente não imaginava que a gente teria por causa de grupos de WhatsApp. Então, todo mundo fala mal de todo mundo. Não tem problema, não é ao vivo, é virtual. A fofoca, agora, o que você levaria 2 dias para saber, agora é imediato. E a pessoa não se dá nem o trabalho de escrever novamente a informação. É só no copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, de um por um dos seus contatos. Né? Escreve um texto grande e aí só copia e cola. Então a coisa se potencializou de um jeito que... Quer dizer, a fofoca, o falar mal dos outros, a gente vai parar um pouquinho para falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa séria. Né? Por isso que eu coloquei ali que é uma crise de ética, porque a gente não está acostumado a lidar com isso como se fosse uma coisa séria, mas isso é uma coisa séria, e a gente vai ver isso à luz da Bíblia. Né? Se a fofoca já é alguma coisa ruim, já é alguma coisa detestável, no tete-a-tete, no mano a mano, virtualmente se torna um negócio incontrolável. Porque você imagina aquela informação que você passou para a amiga A sobre a amiga B. A amiga A resolve compartilhá-la com a amiga B. Então ela não vai só dizer que você disse, ela vai mandar o texto que você escreveu para ela, ela vai mandar pelo WhatsApp. Ou então você gravou para ela um áudio. Menina, você não sabe o que fulana me falou que ela fez. Aquele áudio ali, que você mandou para uma amiga, aquela amiga pode mandar para quem ela quiser. Vocês estão entendendo como a coisa é exponencial? Como a coisa vai se tornando incontrolável e a gente vai gerando problemas, e aí eu vou voltar ao começo da palestra. O problema não é a tecnologia. O problema é o que está dentro de nós. Por isso a gente tem que se olhar o tempo todo e por isso a gente tem que parar de viver como máquinas que só fazem as coisas e passar a viver como ser humano, que faz, pensando no que está fazendo, e depois que fez, se pergunta se aquilo que fez é correto, se aquilo que fez está certo diante dos homens, diante de Deus, porque nós somos seres racionais. Né? Nós não podemos sair agindo por impulso, como se fôssemos crianças, achando que por trás disso aqui não tem ninguém. Achando que a gente pode falar o que a gente quiser, porque, afinal de contas, eu estou no meu Facebook é a minha casa. Não, não é, gente. O Facebook é público. Os grupos de WhatsApp são públicos. Né? Outra coisa que tem
complicado muito por causa disso aí. Confusão sobre veracidade de informações. Então, um diz que o menino nasceu pesando 3 quilos. No próximo grupo já é 3,5, no outro já é 5, no outro o menino nem saiu da maternidade porque era obeso. Né? Então, as coisas vão aumentando, as informações vão aumentando, porque é escrito, você não tem... Parece que quando a gente está ali, a gente não tem compromisso com a verdade. Parece que quando a gente está teclando, a gente não está falando com ninguém. Parece que a gente está falando com uma máquina. E não é verdade. A gente está atingindo pessoas diretamente e indiretamente também. Então, as informações ficam truncadas. Um fala uma coisa, outro fala outra. Muitas vezes nós estamos postando coisas nos grupos. Isso quando a gente esquece que uma pessoa está fazendo parte do grupo, né? Já viu isso? Ou quando você... Isso é hilário. Quando você escreve uma mensagem para uma pessoa e manda por engano para outra. Se acontecesse isso sempre com a gente, ia ser bom, porque a gente ia se ligar e aprender que tudo que a gente for escrever deve ser pensado, deve ser repensado, né? E deve ser feito com toda a calma do mundo. Porque tem consequências. Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz tem consequências sobre a vida das outras pessoas e sobre a nossa própria vida, né? E aí, gente que posta informações para denegrir a imagem dos outros, né? É a famosa fofoca mesmo, mas através do WhatsApp, e colocam informações maldosas, colocam informações mentirosas, e isso se torna verdade. Vocês sabem disso, né? Fala uma mentira, muitas vezes, de forma muito enfática, que daqui a pouco isso se torna uma verdade. Só que quando a gente está lidando com as vidas das pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso destrói. Os grupos de WhatsApp também têm servido como forma de exclusão para outros grupos, né? Então virou panelinhas e virou você tem que fazer isso, aquilo para você poder participar do grupo, né? Como a gente falou ano passado, né? A questão da automutilação. Então, se você quer participar do grupo, você tem que passar borracha, você tem que deixar alguém te morder. Coisas desse tipo, né? Então, outro prejuízo. E aí vou te fazer umas perguntas, né? Será... a gente falou de criança, mas agora eu quero falar da gente, nós adultos, né? Será que tudo que a gente diz sobre uma pessoa para as outras, num grupo do WhatsApp, estou falando do WhatsApp, isso vale para a vida real, estou falando do WhatsApp porque é o tema. Será que tudo que a gente diz, vamos supor, sobre a Miriam, será que tudo que eu tenho para dizer sobre a Miriam, para a Gláucia, será que eu posso fazer isso estando só com a Gláucia, como se a Miriam estivesse presente? Isso é uma questão ética. Porque o correto, se eu tenho alguma coisa contra a Miriam, é o quê, gente? Provérbios diz isso. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. É isso. Eu tenho um problema com a Miriam, eu vou chegar na Miriam. Só que é isso que acontece? Não é isso que acontece. Isso desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, não. Desde que o pecado entrou no mundo, né? Desde que o pecado entrou no mundo, isso é assim. Porque nós somos pecadores. Sempre foi assim. É muito difícil as pessoas terem a lealdade de ter um problema para resolver, chamar a pessoa e resolver com ela. O que a pessoa faz? Vai falando para todo mundo, menos para o interessado. Essa pessoa está realmente interessada em resolver um problema com a Miriam? Não. Ela está interessada em denegrir a imagem dela. Só que quando isso ganha as redes sociais, então vira um problema muito maior, porque vira documento. O que você escreve está documentado. Não adianta depois você dizer, você entendeu mal. Não entendi mal, não. Está aqui, ó. Aqui. Então, será que tudo que a gente tem a dizer sobre... Isso é um bom teste para a gente. Quando você estiver com a sua amiga, tomando um chá, e aí você for falar de alguém, você pensa assim, será que tudo que eu vou falar para ela, eu poderia realmente continuar dizendo se aquela pessoa estivesse aqui? Isso vai mudar a maneira como a gente usa a nossa língua de forma radical. Só que existe alguém mais importante do que a pessoa que está ali presente, que é Deus. Diante de quem nós estamos o tempo todo. Nós estamos sempre diante de Deus.
né? Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala e com os julgamentos que a gente faz, principalmente porque os julgamentos que a gente faz são sempre muito severos com os outros e muito brando com a gente mesmo. Óbvio, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Como é que nós temos usado a nossa língua? Ela tem sido fonte de edificação ou de destruição? Você sabia que quando nós utilizamos mal a nossa língua, nós estamos quebrando um mandamento? Vocês sabiam disso? Quando nós utilizamos mal a nossa língua para denegrir a imagem das pessoas, ou quando a gente usa mal o nosso teclado para denegrir a imagem de outras pessoas, nós estamos quebrando o 9º mandamento. Nós estamos nos voltando contra Deus. E eu vou ler para vocês como isso é sério. Qual é o 9º mandamento? O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Então a gente tem a ideia rasa e superficial de que dizer falso testemunho contra o próximo é só mentir sobre ele, ponto. Ou só se nós formos chamadas a testemunhar, nós mentirmos enquanto testemunhamos a respeito daquela pessoa. A gente acha que é simples assim. E aí eu vou ler para vocês um trechinho do Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu faço parte, onde os teólogos destrincham isso aí em muitas palavras que deixam a gente meio desesperado, porque a gente pensa que cumpre os mandamentos. E aí, quando a gente lê isso aqui, a gente dá de cara com a verdade. A gente precisa de Cristo. Porque se a gente tiver que cumprir os mandamentos, a gente está perdido, né? A gente precisa da mediação de Cristo. E a gente vai ler junto isso aí.